Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Nós vamos recordar sobre a lei periódica atual, o porquê dos nomes dos elementos, e aí então nós vamos para a tabela propriamente dita, né? Vamos falar dos períodos e das famílias, como que a tabela está organizada. Vamos lá? Bom, a tabela periódica atual, ela está baseada na lei periódica moderna, proposta em 1913 por Moseley. Ele estabeleceu a relação com o número atômico. Até então, a base da tabela periódica era o conceito de massa atômica, né? O peso do elemento. E aí Moseley percebeu que se organizasse, se os elementos fossem distribuídos na ordem crescente do número atômico, as propriedades periódicas dos elementos iriam aparecer. Número atômico, vamos relembrar o número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons, partículas positivas, que estão presentes no núcleo do átomo. Então, baseado no número atômico, na ordem crescente do número atômico, nós temos a tabela periódica atual, né? Ela foi proposta por Moseley. Aqui nós temos a nossa tabela atual. Ela é composta de 118 elementos químicos. Eles estão organizados, como foi dito, em ordem crescente do número atômico, da esquerda para a direita. Olha aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, e lá na outra extremidade, hélio, número atômico 2. Mais um, ó, lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, aí nós temos boro, número atômico 5, carbono 6, e assim sucessivamente. Então, a nossa tabela periódica atual, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. Bom, voltando aqui, ó, nós temos aqui esse quadro em destaque, onde nós temos algumas informações importantes sobre os elementos. Então, na tabela periódica, os elementos, né, eu vou ter sempre o símbolo do elemento, o nome dele e mais algumas informações. Por exemplo, aqui eu tenho um número atômico, e sabemos a quantidade de partículas positivas. Se o átomo for neutro, então a quantidade de partículas positivas será igual à quantidade de partículas negativas, os elétrons. Então, se aqui eu tenho um próton, então o hidrogênio também vai ter um elétron, certo? Podem aparecer mais algumas informações relacionadas aos elementos, como massa atômica, distribuição eletrônica. Bom, falando dos nomes dos elementos, olha só, desde a antiguidade, desde a época dos alquimistas, que são os precursores dos químicos, quem descobre o elemento, ele tem a prerrogativa de dar um nome, o nome que ele quiser, com base, por exemplo, em minerais, com base em ácidos, com base no local onde foi descoberto ou em uma característica do elemento. Olha aqui, por exemplo, o cobre. Cobre, o nome cobre vem do cuprum, que quer dizer Chipre, que é uma ilha localizada ali na Europa, onde as pessoas conseguiram extrair o cobre. O bromo vem do grego bromos, que significa mau cheiro, então é uma característica do elemento. Rubídio vem do latim rubidium, cor vermelha escura, né? Uma característica física do elemento. O hélio do grego hélios, né? Em referência à nossa estrela, ao Sol. Rutherfórdio, em homenagem ao físico e químico inglês Ernest Rutherford, que estabeleceu, por exemplo, o modelo atômico do sistema solar. Outra coisa, o nome do elemento ele é seguido pelo seu símbolo. O símbolo ele é composto de uma letra, e se for uma letra, ela será sempre maiúscula, ou de duas letras. Aí, se forem duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Esse símbolo ele se refere ao nome do elemento, as iniciais, e geralmente o nome do elemento está escrito em latim.
Então, aqui, cobre, Cu, porque vem cupro. Antes do cobre foi descoberto, por exemplo, o carbono. Então, o carbono ele recebeu o símbolo C. O cobre foi descoberto depois. Então, para completar, ficou Cu. Bromo. Bromo vem do grego bromos, Br. Antes do bromo, nós temos o boro. E aí, o boro, o símbolo dele é a letra B maiúscula. Agora, olha só. A tabela periódica, ela, no fim das contas, é uma tabela. E se é uma tabela, eu vou ter linhas horizontais e linhas verticais. Então, essas duas características da tabela, elas vão receber nomes e propriedades e informações específicas. Vamos falar das linhas horizontais. As linhas horizontais nós chamamos de períodos. Então, na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, originando uma linha horizontal e uma linha vertical. Bom, com relação às linhas horizontais, ou seja, os períodos, nós temos 7. Então, existem 7 períodos na tabela periódica. Esses períodos são chamados de níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. Como aqui, ó, nós vamos ter que relembrar um pouco sobre a distribuição eletrônica. O elemento berílio. O elemento berílio ele tem 4 elétrons. Então, a sua distribuição eletrônica será um S2, 2S2, certo? Então, olha só, eu tenho aqui para o berílio 2 camadas, a camada K e a camada L. Ou seja, eu tenho 2 níveis de energia. Então, o berílio ele está situado na tabela periódica no segundo período. Por quê? Porque apresenta apenas 2 camadas eletrônicas ou 2 níveis de energia. O elemento escândio. O elemento escândio tem número atômico 21. Então, ele tem 21 elétrons. Distribuindo esses 21 elétrons do elemento escândio, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Ou seja, eu tenho 4 camadas eletrônicas, KLMN, ou então 4 níveis de energia. Portanto, o elemento escândio ele está localizado na tabela periódica no 4º período. Então, o período indica a quantidade de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Faço a distribuição. Encontrei 3 camadas, 3 níveis. O elemento ele vai estar localizado no 3º período. Fazendo aqui um resumo, olha só. Primeiro período, uma camada eletrônica ou um nível de energia, camada K. Segundo período, 2 camadas eletrônicas, ou seja, camada K, camada L, 2 níveis de energia, segundo período. Terceiro período, ele vai apresentar 3 camadas eletrônicas, K, L, M, ou 3 níveis de energia. E assim, chegou ao 7º período, isso quer dizer que ele vai apresentar 7 camadas eletrônicas, ou 7 níveis de energia. Certo? Agora, falamos dos períodos, que são as linhas horizontais. Nós vamos agora para as linhas verticais. E se você observar a tabela periódica, existem 18 linhas verticais, ou seja, 18 famílias ou 18 grupos na tabela periódica. Então, as linhas verticais que aparecem na tabela são denominadas colunas, grupos ou famílias de elementos. As colunas têm uma importância especial para a química, pois cada coluna é formada por elementos químicos com propriedades semelhantes. Olha aqui um exemplo. Nós temos o lítio, o sódio e o potássio. Lítio, 3 elétrons, sódio, 11 elétrons, o potássio, 19 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica desses elementos, o que eu vou perceber? Que todos eles terminam no subnível S1. Então, todos apresentam o seu último nível com apenas um elétron.
Então, por causa disso, eles vão ser agrupados na mesma família. Eles pertencem à mesma família. No caso, grupo 1 ou família 1A, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, existem duas maneiras, né, atualmente, de nós identificarmos as famílias ou grupos. A mais comum é dividirmos os elementos em família A ou família B, seguido de um número escrito em algarismo romano. Por exemplo, 1A, 2A, 3B, 4B. Então, família A ou família B. A outra maneira é seguirmos da esquerda para a direita, e aí nós vamos ter grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até chegarmos na última coluna, que vai ser o grupo 18. Então, família A ou família B, ou então grupos de 1 a 18. Bom, mais comum, a classificação mais corriqueira é trabalharmos com família A ou família B, certo? Então, a família A, eles são denominados de elementos representativos, né? Sendo que todos esses elementos, o seu elétron mais energético, vamos lembrar, eu faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p1. Então, o p1, né, esse elétron localizado no subnível P, ele é o mais energético. Então, elétron mais energético é onde termina a distribuição eletrônica. Faço a distribuição eletrônica. Então, onde eu terminar, lá eu tenho o elétron mais energético. Então, vamos lá. Para a família A, o elétron mais energético, ele tem que terminar ou no subnível S ou no subnível P. Então, terminou em S ou terminou em P, o elemento ele vai pertencer à família A. Na tabela periódica, as duas primeiras colunas são os elementos que terminam em S, ok? E as seis últimas colunas são os elementos que terminam no subnível P. Então, no começo da tabela periódica, eu tenho os elementos que vão terminar no subnível S, e no final da tabela periódica, né, as seis últimas colunas são os elementos que terminam no subnível P. E são eles que vão compor a família A. Vamos aqui, ó. A família A, ela se subdivide em 8 subfamílias. Então, eu tenho família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e também a família 8A. Algumas dessas famílias vão receber uns nomes específicos. Por exemplo, família 1A, são chamadas de metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. A família 3, 4 e 5A, o nome dessa família é o nome do primeiro elemento que aparece lá na coluna. O primeiro elemento. Então, eu tenho a família 3A, a família do boro, que é o primeiro elemento daquela coluna. Família 4A é a família do carbono, primeiro elemento daquela coluna. Família 5A é a família do nitrogênio. Aí eu volto para os nomes específicos. Família 6A, calcogênio. 7A, halogênio. E família 8A são os gases nobres. Então, eu preciso guardar esses nomes. Calcogênio, 6A. Halogênio, 7A. Metais alcalinos, 1A. Alcalinos terrosos, família 2A. Bom, para o elemento ser da família 1A, o seu último elétron, né, tem que ser o S1. Terminou em S1, família 1A. Família 2A, o último elétron, né, precisa ser o S2. Eu preciso de 2 elétrons no subnível S. Terminou em S2, família 2A. A partir da família 3A até a família 8A, eu vou somar os elétrons desse último nível. Vamos lá. 3A, eu vou ter 2 elétrons no subnível S
mais um elétron no subnível P. Então, ele vai terminar em P1. Só que antes de P1, eu tenho um S2, certo? Então, eu vou somar S2 com P1, 2 mais 1, 3. Então, ele vai pertencer à família 3A. Família 4A, ele vai terminar em P2. Só que antes do P2, eu vou ter um S2. Então, S2 mais P2, 2 mais 2, 4. Família 4A. E assim, sucessivamente. Vamos lá, família 7A. Ele vai terminar em P5. Só que antes do P5, eu vou ter um S2. Então, 2 mais 5, 7. Família 7A. Então, família A, para a gente localizar a qual família ele pertence, basta somar os elétrons da última camada. Ok? Bom, agora a família B. Bom, a família B, eles são chamados de elementos de transição, ou metais de transição. Podem ser de transição externa, que é esse bloco aqui, que são todos os elementos que terminam no subnível D, e de transição interna, e já esse outro bloco, que normalmente aparece fora da tabela periódica. Transição interna, são todos os elementos que terminam com o seu último elétron, né, o seu elétron mais energético, no subnível F. Ok? Então, para ser da família B, o elétron, a distribuição eletrônica, né, o elétron precisa parar, terminar ou no subnível D ou no subnível F. Da mesma forma, eu vou ter 8 subgrupos da família B. Família 1B até a família 8B. Vamos aqui, ó. Família B, o elétron mais energético termina no subnível D. Bom, aqui é o seguinte. O subnível D, ele cabe até 10 elétrons. Então, eu posso ter D1 até D10. Só que eu não tenho família 9B, eu não tenho família 10B. Vai de um a outro. Então, o macete é o seguinte. D1, eu vou somar 2 elétrons. D1 mais 2, 3. Família 3B. Terminou no subnível D2. D2. 2 mais 2, família 4B. D3, somo com 2. D3 mais 2, 5. Família 5B. Turma, terminou em D5. 5 mais 2, 7. Família 7B. D6. 6 mais 2, 8. 8B, tranquilo, né? Agora, terminou em D7, terminou em D8. Então, D7. 7 mais 2, 9. Eu não tenho família 9B. D8. 8 mais 2, 10. Eu não tenho família 10B. Portanto, D6, D7 e D8, eles vão formar uma tríade, eles vão pertencer à mesma família. Então, família 8B. Então, a família 8B corresponde aos elementos que vão terminar em D6, D7 e D8. Terminou em D9, família 1B. Terminou em D10, família 2B. Todos os elementos que terminarem em F, eles vão pertencer à família 3B. Terminou em F, sem pestanejar, família 3B. Ok? Vamos relembrar, turma. Falamos sobre a lei periódica atual. A tabela periódica atual está baseada na ordem crescente do número atômico dos elementos, da esquerda para a direita. O nome do elemento ele é baseado na pessoa que descobriu. Então, a pessoa que descobre tem a prerrogativa de dar um nome. A nossa tabela periódica ela é dividida em duas partes, duas áreas. As linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, que correspondem à quantidade de camadas ou níveis de energia, e as linhas verticais, que chamamos de famílias ou grupos. E aí nós podemos ter a família A, por terminar em S ou P, e família B, por terminar em D ou E. Obrigado e até a próxima.